Aí, galera, boa noite. Antes de começar, eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer a Deus de todo o meu coração, porque Ele tem permitido que a gente trabalhe aí na obra dEle, né? Assim, é um privilégio você poder servir no reino e ser chamado por Deus. Você não só é chamado para o reino de Deus, assim, para servir, mas Ele vai a cada dia te capacitando, vai te impulsionando. E assim, não só em momentos como esse aqui, mas principalmente na célula, que eu já estou bastante tempo na célula, nas células que eu supervisiono, com a galera que a gente discipula, de maneira que tudo isso assim torna esse momento aqui um pouco mais fácil para a gente, no sentido de que eu tenho amigos aqui, que isso conduz para o segundo ponto, que eu falei lá no UP, quando eu falei para a galera do UP, que uma das coisas assim especiais que a gente tem aqui é que esse convívio com vocês, esse contato com vocês tem abençoado muito a minha família, a minha e a minha esposa. Eu falei isso lá, faço questão de falar isso aqui para vocês também. A gente experimenta Jesus de uma maneira que a gente jamais imaginou, e isso não em algo assim sobrenatural, assim, muito especial, mas no contato com vocês, vendo vocês, caminhando com vocês, observando algumas coisas que vocês fazem, ouvindo aquilo que vocês falam, o testemunho que vocês dão. Então, cara, isso é muito especial. A mim, para a minha família, cara, assim, toda a gratidão, a gente queria agradecer por tudo que vocês são para a gente. Tá? É claro que assim, eu não sou amigo de todo mundo, assim, mas tem pessoas muito especiais aqui, a gente tem caminhado junto, isso é muito bom, tá? Eu queria, assim, fazer questão de deixar isso registrado. Aí, galera, vamos à leitura do texto que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Então, assim, Deus colocou no meu coração o texto que está lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Aí eu vou ler um versículo só com vocês, tá bom? Versículo 6. Depois eu vou fazer as considerações. Então, assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Todo mundo achou? Achou? Vamos lá, então? É bem curtinho. Aí diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Até aqui. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, assim, galera, eu queria fazer assim, duas perguntas para vocês, que tem a ver com isso que a gente leu. Como que vocês lidam na vida de vocês com a provação, com a dificuldade, com o sofrimento? Quando vocês estão passando por um momento difícil, delicado, como que vocês reagem? Qual é a atitude de vocês? Jonatas falou, né, domingo passado, um pouquinho sobre o sofrimento, né, na pregação de domingo. E, assim, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Qual é a reação de vocês? Se vocês estão vivendo hoje um momento difícil, se vocês estão enfrentando uma crise, como que vocês estão lidando com isso? E, assim, uma segunda coisa para pensar é quando alguém do convívio de vocês, alguém da família de vocês, da célula de vocês, alguém próximo, está passando por uma dificuldade, está enfrentando um momento difícil na vida. Qual é a maneira que vocês têm de encorajar essa pessoa, de fortalecer? Se vocês fazem isso, como que vocês fazem? Como que vocês fortalecem aqueles que têm caminhado com você? Como que vocês lidam com essas questões? Aí, assim, o texto que a gente leu, essa carta do apóstolo Pedro, o que está acontecendo? Ele está escrevendo justamente para uma igreja, para cristãos, que estão enfrentando já ali no início do século, primeiro século, ano 60 e alguma coisa, oposição pelo fato de serem cristãos, estão sofrendo perseguição. Então, assim, o apóstolo Pedro ele vai e, inspirado por Deus, escreve essa carta, produz esse texto, e ele mesmo vai dizer lá no final, lá do capítulo 5, que o objetivo é encorajar, o objetivo é passar uma mensagem de esperança em meio à tribulação. Então, assim, imagina o que deve ser você ser cristão lá no início do século
e o Império Romano tá dominando ali. E logo depois, assim, já tem ventos de perseguição. O apóstolo Pedro vai dizer que na sua carta que Jesus já tinha revelado para ele que ele ia deixar esse tabernáculo, quer dizer, ele ia morrer. Então, assim, a pressão está grande, a oposição está aumentando, a perseguição está em cima. E ele está sofrendo perseguição, ele escreve para uma galera que está sofrendo perseguição, e a maneira como ele faz isso é o que a gente vai observar aqui, tá bom? É isso que a gente vai considerar. Então, assim, galera, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é, ele está redigindo uma carta, ele está produzindo um texto. E, assim, logo no início, ele começa com um ato de louvor. Ele coloca Deus no início desse documento, no início dessa carta. Ele coloca Deus no princípio, no início daquilo que ele vai falar. Então, ele começa lá no verso 3, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa expressando louvor a Deus. Então, assim, você está enfrentando um momento difícil, aí avisaram, chegou uma carta aí do apóstolo Pedro, o que será que ele escreveu? Vamos pegar esse documento. A carta circulava pelas igrejas, então chegou, eles leram lá, eu, apóstolo Pedro, aos irmãos do Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, região ali, para quem ele está escrevendo, e logo de cara, vem essa nota de louvor, essa expressão de louvor: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí pensa assim comigo, quando você escreve para alguém, sim, se você, por exemplo, convidou alguém para vir aqui ao Gol hoje, você vai mandar uma mensagem, aí você não vai chegar e vai falar assim, pô, vamos ao Gol hoje? Você vai lá dar um oi, se você foi educado, você vai lá dar um oi, e aí, como é que tá, beleza? O que você vai fazer hoje? Você introduz de alguma forma e depois você vai direto àquilo que você deseja dizer. Então, você quer convidar a pessoa para vir ao Gol. Esse é o principal da sua mensagem, aquilo de mais importante que você quer comunicar. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta, então, evidentemente, ele se identifica, eu, Pedro, e ele vai fazer algumas considerações, depois ele vai falar coisas específicas. O conteúdo principal do que ele quer falar é no decorrer da carta, é no desenrolar da carta, mas ele faz questão de inserir no começo essa nota: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, o que significa isso? Que o apóstolo Paulo também vai fazer em todas as suas cartas, graça e paz da parte do nosso Senhor, e os outros irmãos que escreveram cartas também. Se você for ler a introdução, sempre tem essa nota de louvor, porque o apóstolo coloca isso logo no início, porque assim, quem recebe isso já vê de cara o que norteia você. Então, assim, em qualquer tempo que essa carta circulou ao longo da história, pelos séculos dos séculos, todo mundo que teve acesso a esse documento sabe que existia um homem que se chamava Pedro, que era apóstolo de Jesus, e que para ele, antes de qualquer coisa, o apóstolo Paulo, aqui é Pedro, mas Paulo em outra carta vai dizer assim: antes de tudo, porém, bendito seja Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor. E nesse caso aqui, qualquer um que teve acesso a esse documento, e a gente essa noite vai ver que antes de todas as coisas, antes de tudo que ele quer comunicar, tem algo que vem em primeiro lugar, que precede todas as coisas, que tem a primazia na vida dele, que é Deus, a glória devida ao nome dele. Então, assim, produzir uma carta, fazer uma comunicação, é algo assim que você faz na vida. Você poderia pensar em qualquer outra atitude sua. Ele produziu essa carta, você pode pensar em qualquer coisa do seu dia. Sei lá, vocês estão na faculdade, vocês vão para a faculdade e vocês têm alguns atos ali até chegar lá. Estudar é o principal dessa ação, mas, cara, antes de todas as coisas, existe uma exigência, que é bendizer o nome de Deus, o louvor ao nome de Deus, tributar a Deus a glória que é devida ao nome dele. Cara, ele faz isso aqui logo de começo. O primeiro passo você vê que na carta dele, uma carta para gente que está passando por necessidade, essa carta não começa pelas necessidades do homem, mas essa carta começa pela glória que é devida ao nome do Senhor. Você percebe como é que é a mente do apóstolo Pedro? Então, assim, ele não começa pelo homem, pela necessidade dele, ele começa por aquilo que de fato tem que vir em primeiro lugar, na sua vida e na minha vida. Então, assim, quem lê essa carta lá, o destinatário leu, ele viu isso e a gente vê isso hoje, a gente enxerga isso hoje. Cara, eu tenho demandas na minha vida, você também tem. Todo dia a gente se levanta, todo dia a gente encara, trabalha, vai para os desafios da vida. Mas antes de todas as coisas, existe um Deus eterno,
bendito, maravilhoso, que tem chamado a gente, e existe a possibilidade, a gente tem a possibilidade de render glórias a esse Deus. A gente é convocado para isso. Essa aqui é uma das considerações. Assim, para a gente fazer algo para Deus, é claro assim, que tudo que a gente faz na vida, estudar com excelência, todas as coisas, elas são para a glória de Deus. Mas para a gente fazer algo que vai assim, ter como consequência a glória de Deus, a gente antes precisa aprender a ser aquilo para o que nós fomos chamados, ser adoradores, estar em comunhão íntima com Ele. Então, para a gente fazer qualquer coisa na vida, você quer ser mais útil no reino, você quer ser mais útil no país que você vive, você quer ser mais relevante na sua faculdade, na sua família, você quer ser relevante na vida. Eu estou quase gripado. Cara, você quer ser relevante, antes de você pensar em fazer qualquer coisa por você mesmo, cara, busca fazer aquilo que vem em primeiro lugar, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dEle. Busca fazer aquilo para o que você foi chamado para fazer em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o resto é consequência. Então, assim, colocar Deus em primeiro lugar. Ele fez isso aqui logo no início da carta dele. Uma segunda consideração é que Pedro reconhece a condição dele. Assim, verso 3 ou verso 4, ele vai dizer assim: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Então, assim, se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, eu vou ter que ficar transitando entre a minha anotação e o aplicativo da Bíblia aqui. Assim, verso 3, verso 4. Verso 3 ainda: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Cara, o que significa isso? O que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é você colocar o coração na miséria de alguém. Qual é a diferença de misericórdia para graça? Andam de mãos dadas, né? Marcão me ensinou isso. Então, assim, graça é um favor imerecido. Graça você recebeu da parte de Deus algo que você não merece. E misericórdia? É você não receber a punição que você merecia. Entendeu? Então, assim, misericórdia significa que você não recebeu uma punição que você merecia. Você não recebeu, mas alguém recebeu no seu lugar. Entendeu? E a Bíblia fala assim, o texto fala assim, não é sua misericórdia, mas a sua grande misericórdia. O que significa, cara, que nossa miséria era muito grande. Então, ele de começo já diz assim: existe um Deus que é bendito, deve ser digno de todo louvor, a Ele toda a glória, toda a honra, e eu sou miserável. É pela sua muita misericórdia que a gente foi regenerado. E regenerado é o quê? A gente foi gerado de novo. Cara, a gente estava morto nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então, Pedro já começa aqui a desenvolver um raciocínio, ele começa a desenvolver aqui uma mentalidade no sentido de colocar, assim, a vida dele e a vida daqueles que vão receber a carta, colocar as coisas em ordem. Ele tem que colocar as coisas em ordem. Eu sei que existe um Deus, e eu conheço a minha condição era terrível. O que eu esperava da vida? Nada, eu estava morto, eu tinha tão somente uma grande expectativa de juízo, terrível juízo. É isso que pairava sobre mim. Até que um dia Jesus vem, me alcança com sua graça irresistível. Cara, então agora Ele regenerou a gente para uma nova vida. Aí continua o texto. Nos regenerou para uma esperança viva, por uma herança guardada nos céus. Herança essa guardada, protegida pela fé que vocês têm. Então, a terceira consideração que eu gostaria de fazer é que Pedro, ele mantém a mente dele, ele mantém o foco dele naquilo que foi prometido, naquilo que é eterno. Então, como assim? O período é de crise, é de perseguição, é de oposição. Então, assim, vocês foram regenerados para quê? Porque o que está rolando na cabeça dos caras? Beleza, a gente aceitou a Jesus, a gente reconheceu como Salvador, agora está rolando a perseguição que eu vou morrer. A gente vai perder tudo. Aí ele fala de esperança viva, ele fala de uma herança guardada nos céus. Esperança viva. O que é esperança? Esperança, a gente espera, mas não tem certeza se vai acontecer. No nosso caso, não, cara, é uma esperança viva. Porque a nossa esperança é pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Então, é decurso de tempo. Então, ele está dizendo assim,
a gente tem uma expectativa real, verdadeira, porque Jesus ressuscitou. E ele fala de uma herança guardada nos céus, protegida pela fé e tal. Herança também é outra palavra que suscita o que? O fato de o testador ter morrido. Alguém morreu. Para você receber uma herança, cara, alguém tem que morrer. Mais uma vez, você sabe quem foi que morreu para que você recebesse essa herança. E nesse contexto lá, os caras estão... Como é que vai falar de herança? O cara está perdendo a vida, vai perder bem, vai perder tudo. Mas aí ele chama a atenção, ele não está pensando nas coisas terrestres, nas coisas terrenas. A mente dele está em Jesus Cristo, está no alto, está nas promessas divinas, está no seu eterno poder, está naquilo que a gente não está enxergando, mas que pela fé a gente vê. Então, assim, ele está falando de uma esperança viva, de uma herança guardada nos céus. Cara, ele está falando de vida eterna. Então, olha só, vocês estão aí sofrendo esse tipo de perseguição. Pode ser que vocês morram. Eu mesmo, ele vai falar, já fui avisado, eu vou em breve deixar esse tabernáculo, mas a gente foi regenerado não é para esse tempo presente, não é para essa vida, não é para agora. Vocês não foram regenerados para essa era aqui, para o século 21. Cara, vocês foram regenerados para uma nova vida, para uma esperança eterna. Ele vai dizer, herança guardada nos céus, incorruptível, sem mácula, e ele vai usar uma palavra difícil lá, imarcessível, mas é uma herança que não pode perder o seu valor. Ou seja, diante da tragédia, do caos, da perseguição, aquilo que eles têm como bens está se perdendo, mas a herança que a gente tem, ela não pode perecer, jamais vai perecer. A gente, ainda que tenha acumulado bens, coisas, muito patrimônio, a gente está sujeito às intempéries da vida, pode ser desvalorização, pode ser perseguição, furto, seja lá o que for. Mas essa herança aqui, ela é sem mácula. O mal não pode entrar nesse lugar onde você vai receber essa herança. Cara, você consegue conceber o fato de você receber algo que não só você não vai perder, mas também não vai ter mal. A maldade não vai estar nesse lugar. E ele fala uma terceira coisa, que é uma herança que não pode perder seu valor. Do que eu li, diz que é mais ou menos como a beleza de uma flor, que permanece a mesma ao longo da existência, enquanto existe o mundo. É mais ou menos você olhar para Itacoatiara. Cara, Itacoatiara nunca vai ficar feia, aquele lugar nunca vai ficar feio, nunca perde sua beleza. Vão passar gerações, vai passar você, vai passar a gente, se Jesus não voltar antes, seja quantos anos for, e desde quando existe, cara, sempre foi lindo, sempre vai ser. A herança que vocês têm tem essa característica, cara. Ela nunca vai perder o seu valor, a sua beleza, nunca vai se esvair. A regeneração muda nossas disposições. Olha o que Spurgeon diz. Você professa ser de outro espírito. Você foi gerado novamente para uma viva esperança e seu coração vive no céu e não nas coisas terrenas. Era isso que o apóstolo Pedro tinha em mente. É isso que essa citação aqui é do Spurgeon. Uma quarta consideração que eu quero fazer com vocês. Pedro afirma que o cristão, ele vive em alegria. Então, olha só, a gente leu o texto que diz assim, nisso vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, ele faz uma afirmação. E depois, no verso 8, ele vai dizer também, vocês exultam com alegria indizível, mesmo não tendo visto, vocês o amam, não tendo visto, vocês creem nele e se alegram, enfim. Ele vai falar de alegria, a gente cantou aqui sobre alegria, assim, a alegria de Jesus é a nossa força, mas, mais uma vez, a mente dele, a disposição dele é no sentido de, eu sou feliz, eu tenho uma alegria, e ela não se deve ao fato das circunstâncias, ela não está presa às circunstâncias. Aí ele faz uma concessão, apesar de, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, o que isso significa? A gente não se guia por vistas. A nossa alegria, ela é fruto do Espírito. A nossa alegria, ela está firmada nas promessas eternas do nosso Salvador. Então, esse é o movimento que o apóstolo faz diante da crise, e é isso que ele está passando para esse pessoal que também está no meio da crise. Então, ele coloca isso para esses irmãos, para esses cristãos, que na verdade, assim,
exercitar a alegria, porque a gente vive não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. E assim, em Jesus, a nossa esperança não é vã. Uma quinta consideração, Pedro afirma que a função da provação é comprovar se a fé do cristão é verdadeira. Aí, se a gente for ler aqui, eu vou ler esse versículo com vocês. Aí, o verso 6, por todo tipo de provação. 7, assim acontece, assim, antes de eu ler isso aqui, porque a gente se pergunta, a gente se questiona, cara, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa crise? Assim, não é só eu que faço essa pergunta. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou enfrentando esse momento? Eu estou lá no gol, estou na reunião de oração, eu estou na célula, eu tenho buscado a Jesus todos os dias e está vindo uma situação que eu não estou entendendo. Por que está acontecendo isso? Assim acontece, Pedro responde aqui, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Então, cara, qual é o motivo principal, a função principal da aprovação na vida do cristão? Cara, é ver se você é crente de verdade. É ver se você não está de farra gospel, como diz Marcão. É ver se você... É para testar a sua fé, é para provar você. Ele faz uma comparação com o ouro aqui, que o ouro é depurado e sai as impurezas. É para isso, a aprovação vem. É porque tem alguma coisa na sua vida que tem que sair. Tem alguma coisa que está impedindo você de enxergar Cristo. Tem alguma coisa que está impedindo você de depender totalmente de Deus. Então, assim, ele não está dizendo que talvez venha, que pode ser que venha. Ele está dizendo assim, vai ter provação. O cristão verdadeiro, ele só aparece na hora da provação. O cristão verdadeiro, ele aparece na hora da provação. É necessário, isso tem que acontecer. Então, você vai enfrentar. E você quer uma resposta, ele está dizendo, é para ver se a fé de vocês é genuína. É para isso que você enfrenta uma provação. É por isso que você passa por dificuldades. Pode ser que exista alguma, em geral, sim, há motivos específicos, porque Deus, seus propósitos eternos vão se cumprir, Ele conduz a história para o cumprimento da sua vontade. Então, Ele usa todas essas situações para cumprir aquilo que Ele de antemão determinou. Mas existe uma razão que já está clara, explícita aqui, para ver se vocês são crentes de verdade, para ver se a fé de vocês é verdadeira. Beleza, galera? Vamos em frente aqui. Martin Lloyd Jones vai dizer assim, a prova da fé. Essas são as condições em que nossa fé é provada e testada, e Deus o permite na sua vontade permissiva. Confirmando isso que a gente falou aqui. Vamos fazer umas aplicações aqui? A primeira aplicação. Louve ao Senhor em todo tempo, porque Ele é digno. Então, galera, olha só. Salmista, Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 112. O justo jamais será abalado, não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, a gente falou assim de momentos de tribulação, de dificuldade. Tiago, ele vai falar assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aqui, Atos. Por volta da meia-noite, essa história é bem conhecida, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, você percebe? O louvor a Deus, o salmista vai dizer em todo o tempo. E a gente traz aqui exemplos dos nossos irmãos que produziram, a vida deles é testemunho para a gente até os dias de hoje, e mesmo em meio à crise, eles louvaram a Deus, e Deus interveio no favor deles, de maneira que a gente tem isso como grande testemunho para a gente hoje. Era meia-noite, os caras estavam presos, eles não estavam na reunião do Gol, saíram de casa, tomaram banho, cara, os caras estavam presos. Assim, como que
Existe uma nota de louvor na vida de vocês? Existe uma expressão de gratidão na vida de vocês? Não por aquilo que Ele pode fazer por vocês, mas por aquilo que Ele é? Vocês dedicam tempo da vida de vocês meditando em tão grande salvação que alcançou vocês? Esse tema para vocês é um tema que ele veio ao encontro da vida de vocês no dia, ou por ocasião da conversão de vocês, e desde então vocês não têm meditado sobre esse tema? A mente de vocês passa pelo que nesses dias, se vocês estão enfrentando dificuldade, em que vocês têm pensado? Cara, eu estou falando isso pelo seguinte, porque isso aqui é a palavra de Deus. Pedro foi chamado por Deus, foi apóstolo. A história de Pedro, assim, as mais conhecidas histórias dos apóstolos, Pedro deve ser o recordista aí. A gente conhece várias histórias dele. A palavra dele chegou para a gente. Ele é alguém que experimenta, sabe o que significa provação, dificuldade, e também é nosso Salvador. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que ele também foi um homem de dores. O texto de Isaías diz, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, ele era desprezado, e dele a gente não fez caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo isso estava sobre ele. Então, o nosso Salvador enfrentou dificuldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, como que você lida com esse tema de bendizer a Deus, de louvar a Deus? A sua vida Cristo tem essa primazia na vida de vocês? Ou vocês estão ocupados demais que as necessidades do Enem, do trabalho e dos cursos estão sufocando vocês ao ponto de que vocês não têm nem tempo mais de frequentar uma célula, vocês não podem participar de um grupo de discipulado, vocês não podem participar de uma reunião de oração, vocês não podem nada? Como é que está isso na vida de vocês? Como é que está o coração de vocês em relação a isso? Vocês têm se debruçado sobre essas questões? Louvar a Deus antecede a vocês todas as coisas? É o princípio de todas as coisas, é de onde emanam todas as coisas, porque o conteúdo da carta do apóstolo Pedro tem lá instruções das mais variadas, mas tudo emana de uma nota de louvor que ele coloca no princípio, porque na verdade Jesus é a razão de todas as coisas, é o princípio de todas as coisas, tudo emana dele, todas as coisas, porque nele a gente se move, nele a gente existe. Então, cara, quando eu olho para ele eu vejo o seguinte, alguém que sabia que ia morrer, estava sendo perseguido, mas em nenhum momento ele fala aqui assim, olha só, fica tranquilo, porque daqui a pouco você vai passar, você vai ter sua casa, vai ter seu carro, o Império Romano vai ficar mais devagar, Cara, ele não está falando disso aqui, a esperança dele toda está depositada na certeza de que ele tem uma herança para receber, uma herança nos céus, a esperança dele é viva, porque é na ressurreição de Jesus Cristo. Segunda aplicação, lembre-se todos os dias que sua pátria é celestial. A gente cantou alguma coisa aqui assim, não vou lembrar, eu tinha que ter anotado. A segunda música, eu acho. Tem um set list aqui, ó. Eu não deixarei de te louvar por tudo que tens feito. Não vou lembrar, não. Alguma coisa que diz que a gente não é desse mundo, enfim. Lembra aí, cadê Douglas? Ajuda aí, Douglas. Aí, ó. O mundo não é o meu lugar. Então, galera, olha só. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Uma vez eu estava lá no meu trabalho, eu trabalho no TRE. Aí estava atendendo o eleitor lá, ele contou uma história, reclamou da vida, da pátria, de eleição. Eles reclamam disso sempre. Aí ele foi e falou, cara, graças a Deus que eu não sou dessa pátria aqui, a minha pátria é celestial. Aí assim, eu já estava meio incomodado, achei maneiro, aquilo ali me deu um levante. Porque de fato, de vez em quando a gente tem que pensar nessas coisas. Cara, e é isso que o apóstolo está fazendo. É isso que o escritor aos Hebreus está fazendo. Ele está lembrando a gente que a nossa pátria não é aqui. Às vezes a gente está envolvido, a gente está se dedicando a muitas coisas,
cara, que não tem sentido eterno, é algo transitório, tem um valor hoje, amanhã não tem, e existem demandas do reino. Fique sabendo, Deus vai cumprir a vontade dele. Você pode fazer parte disso ou você não pode ficar de fora disso. Você pode tributar a Deus a glória devida ao nome dele. Você pode se lembrar todos os dias que sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. João 17, eles não são do, Jesus falando, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, assim, mais uma vez, é Jesus falando que, na verdade, a gente está aqui temporariamente. A gente tem que lembrar isso todos os dias, porque as exigências do mundo moderno, do mundo pós-moderno, todas as exigências que vêm sobre... Parece que elas se tornam, assim, aquilo que há de mais importante na vida de vocês. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará, para a galera que está enfrentando dificuldade, provação, para quem já passou por provação, para você que ainda vai enfrentar uma provação, porque o texto está dizendo que você vai enfrentar, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Então, galera, eu estou passando por algumas crises na minha vida por esses dias. Não vou ficar fazendo aqui pesquisa de plateia, que é óbvio, tem gente que está passando por algumas crises. Cara, a dor vai chegar, a doença vai chegar, o desemprego vai chegar, a decepção, é o namoro que não deu certo, é a faculdade, é o intercâmbio que não deu certo, é o ministério que não deu certo, é a doença gravíssima que chegou, não tem cura, é aquela palavra contrária ao que você estava esperando, é algo que você idealizou e que agora você percebeu que não é nada daquilo ali. Mas aqui tem uma promessa para a gente. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, até porque, cara, a nossa esperança não é para aqui. Nossa esperança não é transitória. Nossa esperança, ela é eterna. Está guardada nos céus, protegida pela fé que o próprio Jesus coloca em nosso coração. Terceira consideração, terceira aplicação. Lembre-se de que seu Salvador também foi perseguido, mas venceu, vive e reina. Então, assim, nós somos alegres apesar das provações, e o texto vai dizer, eu lhes disse essas coisas, que Jesus está falando para vocês, eu lhes disse essas coisas nessa noite, para que em mim, no caso em Cristo, óbvio, vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, galera, é isso que Jesus está falando, vocês, tudo isso está sendo dito, não é para que você se desespere com a possibilidade de você, cara, então vai ter perseguição, vai ter provação, mas Jesus está dizendo isso tudo para que vocês tenham paz, tenham bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, então juntamente com Ele vocês vão vencer, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que graciosamente, aquele que deu seu próprio Filho, vai dar de graça com Ele todas as coisas, então a gente herdou todas as coisas com Jesus Cristo. Apocalipse 5, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse texto aqui é interessante, é a passagem lá que o apóstolo está diante do livro, que simboliza o destino da humanidade, e não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, que fosse digno de abrir. Então o anjo vira e diz para ele assim, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, assim, seja o que for que há, seja a provação que você esteja enfrentando, a dificuldade que você esteja passando, você vai sentir, não tem como você se dissociar da sua humanidade, você é humano. Então, assim, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que, ainda que por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos. No entanto, o que a gente percebe? Que essa tristeza, você tem que lembrar que essa provação é da parte do próprio Deus. E é para fortificação da gente, é a confirmação de que a gente permanece nele. Então, ele vai dizer, não chore.
o leão da tribo de Judá venceu, a nossa esperança está baseada nele que venceu, vive e reina para todo sempre. Galera, se a nossa fé é verdadeira, nossa alegria é constante. Se a nossa fé é verdadeira, nossa alegria é constante, porque ela está baseada no presente que a gente recebeu de Jesus Cristo, a vida eterna. Vamos orar? Deus bendito, a gente louva o seu nome, Jesus, a gente bendiz o teu nome por aquilo que você é, Senhor. A gente quer nessa noite, mais uma vez, tributar ao seu nome toda a glória devida, porque a gente te reconhece como Deus, a gente te reconhece como Salvador, a gente reconhece a nossa condição e a gente sabe, Deus, o preço. Na verdade, a gente não sabe, a gente nunca vai saber, mas a gente reconhece o preço que você pagou em nosso favor. Deus, produz em nosso coração uma alegria genuína, Senhor, uma fé verdadeira, que vem do fato de que você é Deus, você vive e reina, você tem nos chamado, tem nos escolhido, e que a nossa mente, a nossa esperança, o nosso coração, ele esteja nas coisas eternas, Jesus, que a gente fixe nosso pensamento, que a gente mantenha nosso pensamento, nossas afeições, toda a nossa força, toda a nossa disposição para aquilo que é eterno, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede a caminhada junto contigo, Jesus. Tira de nós tudo aquilo que abala a nossa confiança, Jesus, que a gente possa a cada dia tomar a decisão certa de, em primeiro lugar, render glórias ao teu nome, Senhor. Eu peço assim, te peço também pelos meus queridos que porventura estejam passando por qualquer tipo de dificuldade. Deus, tem misericórdia da vida de cada um deles, Jesus, que teu Espírito Santo esteja visitando intensamente, consolando, encorajando, Jesus, que o teu Espírito Santo esteja fazendo um mover, um renovo, Jesus, que a tua graça os alcance de maneira intensa, Senhor. Eu te peço assim, que você os console, Jesus, e que eles consigam sorrir diante de você que é Altíssimo, Senhor, que eles consigam ter uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Essa paz que a gente só pode encontrar em Ti, Jesus. Essa paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode oferecer, mas que a gente encontra, Senhor, em Ti, porque a nossa esperança está em Ti, toda a nossa vida a gente tem, Senhor, em Ti, tudo que a gente crê. Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.